curiosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo que eu sei que vocês vão gostar, porque muitas pessoas têm pedido pra mim trazer esse vídeo aqui no canal. Eu vou falar sobre ouvir a voz de Deus, parte 3, né? Porque nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre a minha experiência pessoal em ouvir a voz de Deus, tá certo? Eu não vou trazer o conceito bíblico de ouvir a voz de Deus, porque eu já trouxe aqui. Mas eu vou trazer sobre a minha experiência em ouvir a voz de Deus, porque muitas pessoas têm perguntado: Célia, como você ouve a voz de Deus? Mas primeiramente, nós vamos meditar na palavra do Senhor, aqui no livro de Salmos, o capítulo 119 e o verso 11, que diz o seguinte: A tua palavra tenho eu escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bom, hoje eu estive falando com Deus, né? Estive em oração e o Senhor me falou uma frase muito importante que casou muito certo com esse verso, né? A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. E o Senhor falou uma frase pra mim muito bonita, eu nunca tinha ouvido essa frase. O Senhor falou assim, até anotei aqui. O Senhor falou assim: ouvir a minha voz é muito mais que falar comigo, mas é obedecer o que eu falo. Então o Senhor falou que ouvir a voz dele é muito mais do que falar apenas com ele e ouvir ele falando. Ouvir a voz dele é obedecer o que ele manda. Então, gente, muitas pessoas estão preocupadas em ouvir a voz de Deus para ter uma experiência. Isso é bom, é muito bom, é maravilhoso. Mas para Deus o mais importante é obedecer a sua palavra. Obedecer o que o Senhor manda. Aí você pode perguntar assim: mas Célia, como é que eu vou obedecer a palavra do Senhor se eu não estou ouvindo a voz dele? Pessoal, tudo que o Senhor quer na nossa vida está aqui na palavra dele, está na Bíblia, está na Bíblia Sagrada. O melhor manual, o maior, o mais importante para a nossa vida é a Bíblia Sagrada, porque aqui tem a palavra de Deus viva. Aqui tem a palavra de Deus, tem a voz de Deus viva. É claro que nós queremos experiências também com Deus espiritual, isso é maravilhoso. Quem não quer ouvir a voz de Deus? Pessoal, vou responder a muitos inscritos que perguntam: Célia, como você ouve a voz de Deus? Pessoal, eu ouço a voz de Deus como um amigo falando comigo, eu ouço a voz de Deus. Ele fala comigo e eu entendo o que ele fala comigo como se fosse uma pessoa falando comigo. É desse jeito. É claro que antes que eu recebesse essa experiência espiritual de ouvir a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus no meu coração, eu ouvi a voz de Deus através do estudo da palavra, como eu ouço ainda, através da palavra de Deus, através do coração, aquele sentimento, sabe? De fazer algo, de ajudar alguém, aquela coisa boa, sentindo que Deus estava falando comigo. Mas agora eu ouço a voz de Deus, ele falando comigo como um amigo, tá certo? Respondi pra vocês, é assim. E como foi que eu comecei a ouvir a voz de Deus? Eu comecei a ouvir a voz de Deus, vai fazer mais ou menos aí um ano, né? Assim, uma experiência mais forte com Deus. Quando eu ouvi a voz de Deus a primeira vez, eu surtei. Por quê? Porque eu achava que eu tava louca. Eu falei: nossa, eu tô doida, eu tô ouvindo voz, e agora? O que eu vou fazer? Falei assim: eu acho que é demônio. Então, se é demônio, eu vou me preparar e eu vou começar a orar, e eu vou repreender esse demônio que tá falando comigo. Porque eu achava, gente, que era algo mal. É claro que a palavra do Senhor fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, ela conhece, gente. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, que você ouve a voz mesmo de verdade, você começa a meio que ficar preocupado. Que é isso? O que eu tô ouvindo? Quem que tá falando comigo? Né? Aí até você se acalmar e saber que é o seu pastor que tá falando ali, você começa a reconhecer a voz dele. Então, uma experiência forte dessa, você fica meio assustada. Aí eu comecei a me consagrar, e aí eu me consagrei na minha casa. Nessa época eu tava morando numa casa de 2 andares, muito grande, lá em São Paulo. E eu comecei a andar nessa casa toda com a mão pra cima e eu falava: tá repreendido em nome de Jesus, eu te repreendo no nome de Jesus. Todo mal eu te repreendo, essa voz que eu tô ouvindo eu repreendo no nome de Jesus. Todo mal cai por terra, no nome de Jesus. E eu repreendia na autoridade do nome de Jesus, eu sentindo o poder de Deus ali forte. Aí eu, no nome de Jesus, todo mal sai. Aí quando eu terminei de orar, Deus falou assim: filha, eu tô aqui, você não pode me expulsar. Eu sou o seu Deus. Deus falou: é a minha voz, filha. Sou eu que falo com você. Você não pode me repreender. Eu sou seu Deus. Aí Deus falou assim: você pode até usar as palavras repreensivas, mas eu não vou sair, porque eu sou seu Deus. Não tem como você expulsar o seu Deus. E nesse momento eu entendi que Deus estava falando comigo realmente ali. Foi muito forte. Depois dessa experiência, pessoal, eu comecei a me acalmar, a entender, a parar para ouvir aquela voz e saber o que Deus estava falando comigo. Ele começou a me direcionar em todas as coisas.
É tanto que quando eu tenho dúvida em algo, quando eu preciso resolver algo, fazer algo, eu primeiro pergunto pra Deus, eu primeiro oro a Deus, falo com Ele, peço ajuda, peço que Ele me instrua, que Ele me ensine. E muitas vezes também Ele fala, filha, estude minha palavra que você vai entender. Claro que tem coisas que eu falo, Senhor, me fala sobre isso. Ele fala, vai estudar minha palavra que você vai saber. Tem coisas que eu vou na palavra do Senhor, porque Deus orienta a gente a estudar a palavra sempre deve ser estudada, sempre, sempre. Mesmo que você tenha muita intimidade com Deus, a palavra de Deus tem que ser sempre estudada e meditada, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado sobre ouvir a voz de Deus. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. E foi essa experiência que eu tive, é claro que eu me assustei bastante, né? Eu repreendi ele achando que era algo mal, alguma voz do além que estava falando comigo. Depois eu entendi que era o nosso Deus que falava comigo. E essa palavra que eu trouxe pra vocês fala assim: a tua palavra eu tenho escondido no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra do Senhor nós devemos esconder no nosso coração. Ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia, entender o que o Senhor fala conosco, guardar no coração e praticar para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus. Tudo que Deus requer de nós está na palavra do Senhor. Então esconda a palavra do Senhor no seu coração. Pratique ela no seu dia a dia. Faça ela ser viva na sua vida, né? Faça essa palavra ser viva na sua vida. Praticando ela, obedecendo ao Senhor, a voz do Senhor que está na sua palavra, para você não pecar contra o Senhor, tá certo? E a voz do seu pastor você vai conhecer com certeza. Então, claro que eu indico vocês buscar também por experiências espirituais, ouvir a voz de Deus, né? Todos nós temos sim o privilégio de ouvir a voz de Deus, porque Deus é Deus de todos, não só é meu, é seu também. Então busque por isso, tá bom? Respondendo uma outra dúvida. Se alguém tem um interesse de saber se eu busquei por ouvir a voz de Deus, sim, eu busquei. Faz muitos anos que eu oro para mim ter uma intimidade com Deus. Faz 8 anos que eu oro por isso diretamente. E o Senhor respondeu no tempo dele. Muitas vezes nós achamos que tá demorando, que Deus não tá respondendo, que Deus não tá ouvindo. Gente, foi 8 anos, né? Só agora, depois de praticamente 8 anos, foi que o Senhor veio se revelar para mim de uma forma mais diferente. É claro que eu tenho mais de 20 anos de caminhada aí na presença do Senhor, mas que eu vim buscar por essa parte espiritual, de ouvir a voz de Deus, de ter uma intimidade maior com Deus, faz 8 anos, e só agora sim foi que Deus me deu mais esse presente de ouvir a voz dele, tá bom? Assim, nitidamente, como eu falo com um amigo, tá bom? Então, é isso aí pra quem tem essa dúvida. Quem sentir no coração de semear no nosso ministério, eu vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Vocês que chegaram aqui no meu canal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Célia Mello e esse é o meu canal missionário, tá bom? Então, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.